Há 87 anos, o maior super-herói nascia nos B-Action Comics. Há 47 anos, seu filme fez o mundo acreditar que o homem podia voar e mudou o rumo do cinema e do gênero de super-heróis pela segunda vez. Há 12 anos, ele morreu. Hoje, ele renasce. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse que eu estou a semana inteira ansioso para gravar, pra gente conversar, porque nós vamos falar daquele Olhem Pra Cima, que hoje a gente vai estar falando de Super-Homem. E assim, não sei se vocês concordam comigo, mas esse filme, ele traz muito de Superman, muito de quadrinho, muito de Superman o filme, muito de Superman 2, de Superman Retorno, muito de Smallville, então não tem jeito. A gente vai estar falando do Superman como um todo aqui. Enquanto a gente for passando pelo filme, vamos fazer de uma forma diferente, né? Quando a gente fala de franquia, a gente geralmente vai passando por ordem cronológica. Hoje vamos passando pelo filme e resgatando um pouco de coisas antigas, seja filme, série, gibi, enfim. Dá pra falar de tudo isso quando se trata do Superman. E, enfim, eu estou absurdamente empolgado, eu estou absurdamente feliz, né? Sei que não são todos aqui que compartilham do mesmo sentimento, né? Mas, enfim, eu tô aqui. Isso não tava no acordo, isso não tava no acordo. Enfim. Hoje eu estou aqui com, vocês já ouviram a voz, o Gabriel. Oi, gente, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui novamente com o Vander. Olhem pra cima imediatamente. E com aquele que vocês já viram aqui outras vezes também, e que finalmente vai estar falando do Superman, que foi a razão dele ter entrado nesse site, nesse blog, nesse podcast, nesse jornal, Davi Almeida. Sempre uma honra estar aqui. Comecei com a lacração envolvendo o Superman. É uma maravilha, né? Como é que pode? Muita lacração. 2025, que Superman é esse, cara? Que Superman é esse? É o Superman da cultura woke, né? Não tem jeito. Já não basta ele ter lutado contra racistas. Agora ele impede uma guerra dos Estados Unidos, uma guerra que os Estados Unidos estão financiando. Como é que pode, gente? O mundo tá muito perdido. Enfim, Gabriel, o que não estava no acordo? Começar pelo ruim. Eu te entregar? Não, para. Não, ruim não. Você não chamou o filme de ruim. Acabei de dizer. Acabei de chamar Se filme de você ruim. leu a review do Vander, olha só, se você, ouvinte, leu a review, foi o Vander quem escreveu, você viu o quanto ele gostou. Se você me segue no Instagram, você sabe o quão ensandecido eu saí disso, né, dessa experiência que foi ver esse filme. Davi, o que você achou do filme? Eu acho incrível que o Superman é o super-herói que mais me emociona, porque, como eu falei pra você no privado, aquela cena das crianças chamando o Superman, uma lágrima escorreu no meu olho, né? É incrível. Cara, Eu acho que esse problema de vocês são tudo emocionado, muito emocionado. Caralho, eu Chico Chico Superman é emoção mesmo, foda-se. Hoje não tem jeito. Superman é emoção, tem que ser emoção. Cara, enfim. Eu vou deixar vocês falarem seus sentimentos sobre o filme primeiro. Vander e Davi, Gabriel não. Depois eu falo e eu deixo o Davi. Não, vou fazer melhor. Quer começar pelo ruim? Fala, Gabriel. O que você achou do filme, Gabriel? Vamos começar por você. Eu não quero começar pelo ruim. Eu queria falar de Christopher Reeve. Eu queria começar assim. Começar assim direto na lacração é complicado. Eu prefiro começar na lacração pra resgatar. Eu gosto desse filme, justamente. Eu não sei. Tudo bem, são experiências. Mas eu senti muito de Superman, o filme Superman 2 aqui. Eu sinto que esse filme, ele funciona não só como uma adaptação fiel de quadrinhos, que é uma das razões de ter gostado tanto desse filme, mas eu sinto que ele também trabalha para ser um remake do filme de 78. Concordo, de alguma forma. Acompanho o que você disse.
Tem não é meio que remake. a Fala. em 78. Tem. Só que ele tá menos preocupado com a origem, né? O filme de 68 tem muita coisa da origem e etc. E aqui não tem. Não tô dizendo que ele é um remake de 78 na história que tá contando. Quer dizer, em alguns momentos sim, mas em como um filme o que o filme representa pra época, entendeu? É tentar trazer esse sentimento de volta. E eu acho que ele faz isso de uma forma muito, muito certa. Eu vi, sim, sentimentos muito mistos em relação ao filme. Agorinha mesmo. Eu tava no banheiro aqui eu já estava na ligação, inclusive, antes da gente começar a gravar o podcast em si. E tinha recebido uma mensagem de um colega meu que, beijo, calma, se você por alguma razão estiver ouvindo esse podcast, perguntando pra mim se tem alguma coisa que ele devia ter assistido antes do Superman, porque parecia que ele tinha perdido alguma coisa, por causa de onde esse filme começa e por quão construído esse mundo já está. Então eu entendo que eu também, uma outra pessoa que eu conheço, uma conhecida minha, falou pra mim que não gostou do filme porque esperava, porque gosta de filme de super-herói, mas que o filme não pegou ela, e eu entendo perfeitamente, né? Ele é bobo, é um filme fútil, é um filme boboca, como o Chico Barney falou. Cara, que filme bobão, que filme bobo, que filme boboca, que filme imbecil. E eu assisti esse filme inteiro com um sorriso no rosto, porque eu precisava disso, de um filme bobão do Superman, de um filme imbecil. Entendi. Olha pra cima! Foda-se! Quem é o próximo? Calma, eu acho que a gente tem que diferenciar bobo de fútil e imbecil. Eu acho que, tipo, bobo é uma coisa, fútil é outra. Ele é bobo, mas ele Não, não é não foi. fútil. Ele, muito pelo contrário. Pelo contrário. Ele não é, eu discordo do Chico Barney quando ele fala que a questão política do filme é rasa e etc e tal. Eu acho que ele errou nisso, o nosso careca errou nisso. Eu acho que a questão política do filme é muito certeira e muito mais profunda do que eu esperava. Na verdade, como eu falei na minha review, né, era a coisa que eu mais tinha medo no filme, né? Como eles iam fazer isso, fazendo um paralelo com coisas da realidade e tal. E eu achei que foi bom, assim, ainda mais eu que sou uma pessoa que, para quem não sabe aí, uma pessoa que estuda a questão palestina, e eu achei como é que fala? Representação, enfim, boa. Uhum. Inclusive, eu percebi ali vários shades, várias coisas específicas que, por exemplo, eu vi gringos falando que é sobre a Rússia. Tipo, apenas um gringo poderia achar que é sobre a Rússia, porque a visão dos gringos sobre a Rússia, no caso do gringo americano, né? Americano, a visão dos americanos sobre a Rússia é bem diferente da nossa. Mas, assim, definitivamente não é sobre a Rússia, tipo, nem um pouco. E tem essas coisas muito específicas que nos fazem perceber que é sobre Israel e a Palestina, tipo. E pra mim isso é muito claro. Eu vi muita gente falando na internet que pode ter sido só uma grande coincidência, e eu duvido muito, né, devido a tudo que tem acontecido e como conversa, nós temos simplesmente o Netanyahu no filme, né? Ele está Assim, literalmente no filme. as pessoas estão falando, porque o filme foi escrito antes, como se as coisas tivessem começado em Bom, 2023. não é porque ele tá sabendo dos acontecimentos ontem. Tá vendo a lacração? Tá vendo a lacração? Tá vendo porque o Gabriel não gostou? Enfim, vamos chegar lá. E aí, Davi, seus sentimentos sobre o filme? O filme expôs praticamente tudo que eu gosto do personagem em pequenas doses. Foi, pra mim, maravilhoso isso. O lado Clark Kent, bobão com os pais, por exemplo. O lado totalmente mostrando que o Superman é muito além do que ele é, não ser super forte, mas o lado da criação da Martha e do Jonathan, que faz ele ser quem ele é de verdade. O lado dele repórter, o lado dele com a Lois, o lado dele lidando com coisas totalmente fora do contexto humano. E principalmente o símbolo de esperança, que eu já falei que eu sou apaixonado nisso no Superman, que basicamente é algo maravilhoso, tanto que, de certa forma, foi para mim como um grande fã da série Superman Lois, ver a Lois Lane, esqueci o nome da atriz agora, poderia me lembrar, ou Thiago, por favor? A Rachel Brosnan, né? Brosnan. A Rachel. Ela foi tão implicante que eu falei, meu Deus do céu, essa aqui é uma Lois Lane muito boa, e assim, foi algo maravilhoso para mim. É Principalmente verdade, a né? trilha sonora que, convenhamos, sabemos que eu sou um grande fã do John Williams e qualquer coisa feita por aquele homem me emociona.
Mas o fator da trilha sonora brincar muito com o tema anterior icônico do Superman, feito pelo John Williams, foi algo que também mexeu bastante comigo. Então, todos os quesitos foram maravilhosos pra mim, porque foram pequenas doses de tudo que eu gosto do Superman. É isso que é foda. Eu acho que o John Murphy ele brinca muito e usa pouco. Porque usa Não pouco. foi o John Murphy. Oi? Foi o David Fleming. Não foi o John Murphy, foi o David Fleming. O James Gunn não trouxe o John Murphy de volta? O James Gunn trouxe o John Murphy de volta. Ele compôs a música para as gravações do filme, mas o David Fleming veio depois que a trilha do John Murphy não ficou muito bem aceitável, e aí fez basicamente reescreveu a trilha do filme. Basicamente, a situação era de outra. A trilha é Perfeito. mais É um do Frankenstein. David Fleming do que do John Murphy. Me liguei. Tá, então. Eu me incomodou um pouco no filme, porque. Não, lógico, por ser uma releitura, mas porque ela brinca muito, né? E eu tô dizendo isso muito também porque eu vi o Gaveta falar isso no vídeo dele e eu só concordo muito do sentimento que eu tive. Dessa releitura de tan 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 tan. Estica demais e ela não cresce. Em nenhum momento ela Fica só nisso. hã? Fica só nisso. O tema é Ela bem o grande, filme mas inteiro ela uma trilha te fica nisso. instiga, te instiga, te instiga, te instiga, te instiga. A gente tá esperando. Em nenhum momento ela entrega. Ela não finaliza, ela não entrega, ela não cresce. E isso me incomodou um pouco. E é sempre Inclusive, eu vou tipo, seguir Forte Abraço. é a mesma repetição, uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Tipo, o filme tem outros temas. Tem um tema tem um tema da Lois Lane e do Clark, que é parecido com o de Homem de Aço, e tem o tema do Lex Luthor, que é metaleira também, que me lembrou, para falar a verdade, Liga da Justiça Sem Limites, a trilha metaleira. Mas o que tem mais é essa mesma padrão repetitivo no estilo Top Gun, o que eu imagino que seja o jeito americano, né, na trilha, tentar modernizar. Eu acho, desculpa, para mim não funcionou em nenhum momento, ficou uma versão de trailer do filme, e como disse, sem muito dessa dinâmica aqui, a trilha do John Williams tem. Pô, gente, a trilha do John Williams é fenomenal. Mas, enfim, não, desculpa, eu discordo plenamente do Davi nessa. A trilha, para mim, foi só alguém tentando modernizar algo que não precisava e ainda de um jeito que só funcionou em pequenas ocasiões, assim, mas que por repetir tanto, tirou qualquer efeito que poderia ter. E nos créditos finais ainda são músicas cantadas, né? Então ainda nem tem aquele momento que é o crescimento que o Thiago estava falando, não levou a lugar nenhum, literalmente, porque o tema não tocou inteiro, nem nos créditos finais, foi uma música. O que eu não tenho problema, é o James Gunn, é de se esperar. Mas realmente esse crescimento não levou para lugar nenhum. Não houve crescimento, né? Infelizmente, ela Sobre a não trilha sonora, mantém a mesma coisa. Fala, Davi. não sobre a trilha sonora, se eu visse o filme sem saber que tem um dedo James Gunn, eu só vendo o filme eu falei, nossa, esse filme aqui tem um dedo James Gunn, com certeza, porque praticamente se você assiste filmes do James Gunn e já vê todo o padrão dele, você identifica logo pela escolha de músicas e algo do tipo, isso aqui tem um dedo do James Gunn com toda certeza. Uhum. Ele Não, tem uma sim. identidade sonora, assim, de trilhas muito marcante. E de tom também. Quando eu tava assistindo o filme com o Vander lá na cabine, eu virei pra ele e falei, cara, eu virei pra ele durante o filme e falei, eu ia reclamar do tom do filme, mas inegavelmente tá funcionando, porque a sala de cinema ria o tempo inteiro. Era gargalhada o tempo inteiro. E mesmo nos momentos que eu não ria, tinha alguém rindo. E eu ri muito no filme também. Então, apesar de alguns momentos me incomodar o tom, me incomodar as piadas, como, por exemplo, a insistência no harém do Superman, né? Eu acho que uma piada que se estendeu demais. Eu acho que funciona. Diferente, por exemplo, das cabras em Thor, Amor e Trovão, que eu acho que o tom Taika Waititi só não funciona. Eu posso não ter gostado muito do tom James Gunn, mas o meu redor me mostrou que inegavelmente funciona, entendeu? Funciona. Eu fico feliz por todos esses que gostaram muito desse tom do James Gunn, porque para mim, meu Deus do céu, é a pior parte do filme. Me desculpa. Primeiro, né, vamos começar com o que eu gosto do filme. Eu gosto do Superman desse filme, tudo bem?
Eu gosto de que o filme foca mais no homem do que no super, mas é um homem que faz super feitos. Eu gosto disso, apesar do filme não ter Clark Kent suficiente. Tipo, ele não reporta em uma cena. Uma cena e aí depois é ele falou isso que não é mais o Clark Kent do público. Ele é o Clark Kent Superman, a persona no meio do caminho. Então, não teve muito disso, mas ainda assim é um Superman mais humano. É um Superman frustrante, que se frustra, não frustrante, que se frustra, que fica com raiva, que fica indignado, e isso é legal, isso é legal. As melhores versões de Superman são as versões que têm isso, não são paragons de... Tipo do Retorno, Superman Retorno, que ele é um cara sem sal, basicamente. Eu gosto do Brandon Routh como ator do Superman, mas ele é uma porta naquele filme. Então, eu gosto do Superman, gosto da Lois, gosto muito que é o primeiro filme que deu algo substancial pro Jimmy fazer. Sim, verdade. Pô, adoro isso. E o Jimmy ser pegador de mulher bonita, né? Ótimo, maravilhoso. Sou Jimmy Olsen. Mas o tom do James Gunn, meu Deus do céu, cara. Eu não consegui levar Lex Luthor a sério. Me desculpe, gente. Pra mim, aquele homem é uma paródia de si mesmo. Tá? Vocês podem falar agora jogar as bênçãos pro Lex Luthor do Nicolas Hoult, que eu acho que fez o trabalho ótimo do que dirigiram ele pra fazer. Mas eu não sei o personagem. Então podem aí falar bem do Lex Luthor. Olha, eu gostei do Lex Luthor. Eu achei que. Porra, eu vi um tweet falando isso. Tipo, aquele cara você consegue ver que ele pensa no Superman o tempo todo. E você claramente percebe que ele teria um filho com o Superman só pra poder derrotar ele e afetar ele. Tipo, ele é obcecado pelo Superman e, tipo assim. É interessante que o Superman só existe há 3 anos naquele mundo. E o cara já tem aquele ódio todo. E é completamente, tipo, mesquinho e besta. E ele assume isso e é incrível pra mim, tipo. Porque, cara, sei lá, tipo, como é que você vai fazer um personagem que é completamente obcecado em destruir o outro e odeia o outro, sem que isso pareça ridículo? Tipo, não tem como, isso é ridículo. Tipo, você fica o tempo todo pensando em destruir a vida de uma pessoa e você, sei lá, deixar de viver a sua vida porque você quer, de todas as formas, acabar com a vida do seu inimigo. Tipo, cara, isso é intrinsecamente ridículo. Tipo, não tem como não ser ridículo. E eu gosto que foi ridículo. Tipo, eu me amarrei e eu me diverti. Também gosto que ele é muito cruel e ele mata as pessoas sem remorso. Dá pra ver que ele claramente. Ele claramente ele tá focado no objetivo dele de acabar com o Superman. Não importa como ele vai chegar a isso. Tipo, o que importa pra ele é chegar nos finalmente. Tipo, gozar com o corpo do Superman. E é isso. Meu problema pra mim com o Lex é disso aí. As ações dele não são levadas a sério. Tipo, como é que eu posso levar a sério que o filme não leva a sério? E eu acho que a parte do James Gunn, do Cronicamente Online, que dá pra ver que foi algo escrito por alguém cronicamente online, além da piada do Harém, os macacos dos bots. Desculpa, pode ser engraçado, mas pra mim só fico pensando, o James Gunn tá fazendo o Lex Luthor, o Elon Musk gênio, basicamente, Cara, que é algo estranho. Cara, isso é algo completamente Lex Luthor da Era de Prata, desculpa. É algo que ele faria muito, e é por isso que eu gargalhei, não só porque é engraçado, mas porque é plausível. Enfim, eu gostei muito de como, quando eu falo que esse filme é bobo, é só universo DC puro, sabe? Ele conversando com a Lois Lane, o Clark conversando com a Lois Lane, e no fundo, o Terrífico, ó, o Senhor Incrível, é porque eu gosto muito de Mr. Terrific. O Senhor Incrível e o Guy lutando contra o ser interdimensional, e, não, eles lidam com isso. É algo natural, sabe? Sem essa tentativa de ser pé no chão, igual o Homem Seu começou, ou igual um certo alguém chamado Christopher Nolan. Enfim, e esse Lex Luthor, que gênio, só 8A, que decorou os movimentos.
Enfim, cinema, desculpa. Nicolas Hoult, ele é o melhor do elenco desse filme. Fácil. Eu sinto ódio no olhar dele, sabe? A cena que o Wander falou, ele matando aquele dono que só vendeu um falafel pro Kal-El, cara. Eu não esperava isso. Enfim, eu gosto muito de como o trio principal é utilizado nesse filme, né? Tanto Lois, Clark e Lex. Eu acho que Lex é o que mais brilha, ele é o que eu mais quero ver futuramente. Eu quero ver esse viado fazendo um filho com o Kal-El. Eu quero ver esse viado fazendo uma armadura de pra lutar contra o Superman. Eu quero ver esse babaca querendo ser presidente. Eu quero ver mais dele. Muito por Nicolas Hoult, mas também muito por como ele é escrito, de como ele só é assumidamente um hater. Ele é um hater. E ele tá disposto a fazer de tudo, entendeu? De tudo. E o final, ele né, é mostrado como ele simplesmente chegou alguém do nada e tomou toda a atenção. E quando ele finalmente tem atenção pra ele e ele percebe da forma que não era a forma que ele queria, só a interpretação na cara, no rosto do Nicolas Hoult. Aquilo ali Sinto muito, Gabriel. Sinto muito. Você está objetivamente. Não existe opinião. Fala, mano. Ele é o hater. O Kendrick Lamar perdeu o posto, lamento. Porra, não tem como. Não tem como. Eu faria nota O Drake finalmente pode respirar. E assim, eu discordo do que o Gabriel falou de que ele parece o Elon Musk, isso não é bom. O Lex Luthor, tipo, ao longo da trajetória dele, sempre representou alguma figura. Tem aquela clássica capa dele que é a recriação de uma foto do Trump. Então, pra mim, faz todo sentido ele representar o Elon Musk atualmente, porque é um filme que tá comprometido a falar sobre o tempo dele e não tem vergonha de falar sobre o tempo em que ele é feito, e eu acho que isso é um aspecto muito positivo. E foda-se com o Elon Musk, só pra constar. Espero que ele se mate. Eu sabia que no momento o Thiago ia citar o Christopher Nolan, eu também pretendia citá-lo, mas com o seguinte viés, já que o Thiago falou. Uma coisa que eu amei nesse filme é principalmente que o filme não tem vergonha de ser filme de super-herói, assim como o Thiago falou. Do nada tá lá lutando contra um alien, uma figura totalmente fora da nossa realidade, tratando com a maior naturalidade possível. Então, assim, algo totalmente louvável desse filme. E uma coisa que eu adorei desse Lex Luthor, por exemplo, quando a gente pensa no Superman, que é um super-herói totalmente onipotente, é com uma figura totalmente mitológica. A gente sempre pensa no tipo, o que vai parar esse cara, o que vai fazer, ou o público de forma geral sempre lida. E você vê alguém totalmente obcecado, com um intelecto totalmente elevado, de estudar todos os movimentos durante 3 anos de um personagem, ou daquilo que ele odeia, e simplesmente mostrar todos os movimentos, gravação e aquilo, é uma forma de demonstrar, por exemplo, temos um cara aqui de intelecto totalmente elevado, obcecado, vai fazer de tudo para acabar com esse cara. Então, para mim, foi algo que foi muito positivo, porque logo de cara se vê o Superman realmente sendo um problema, assim como estava na legenda no início do filme. Após 3 anos, é a primeira batalha perdida pelo herói. Então, já foi de cara algo que, assim, que eu amei. Até se foi o nosso Cauã que você falou, Thiago, um beijo pro nosso Cauã mesmo. Que em menos de 10 minutos parecia que você já sabia tudo sobre o filme, pelo menos na minha vivência. E assim, foi algo que eu amei. E ver esse Lex Luthor totalmente obcecado, com a tara de derrotar alguém que roubou a atenção para ele, a atenção dele, é algo totalmente que me fez amar, porque nada mais é que o Superman, como o próprio James Gunn prometeu, do Superman All-Star, aquela relação do Lex Luthor totalmente tóxica e maravilhada, porque para mim não tem ninguém que ame mais o Superman do que o Lex Luthor. Então, ter uma representação dessa relação do Lex Luthor com o Superman, para mim foi algo também totalmente positivo. Exato. Eu adoraria que o filme só deixasse mesmo pra gente ver que ele é um gênio e não explicar pra gente por que ele é um gênio tantas vezes. Porque esse problema tem um grave problema de exposição demasiada. É foda, eu também não gosto. Em consideração o público que a gente. Levando em consideração que o público não me entendeu, mesmo com a exposição, ela acaba sendo justificada às vezes. Desculpa, eu sou consistente com o meu ódio de exposição. A gente falou disso em The Last of Us Parte 2. Eu não posso deixar de falar aqui. É verdade. Inclusive, eu fiz o mesmo, usei o mesmo argumento. Não posso, 1000 perdões. Os dois, no final, literalmente falaram a motivação um pro outro.
Meio que- Eu gostei do discurso do Clark. Eu acho que sempre que chega na parte do e essa é minha força, você perdeu toda a credibilidade do discurso, porque isso a gente pode inferir. Eu acho que até aquele momento podia dar certo, mas aí falou as palavras famigeradas do essa é minha força. E aí não. Quando eu ouvi, Ok, mas- eu falei, uau, que tosco. Mas esse uau, que tosco foi o que fez brilhar pra mim. Cara, a gente saiu de um Superman. Não se vive. Ninguém. Não se, como é que é? Ninguém permanece bom nesse mundo. Ninguém permanece bom pra sempre. O que eu deveria fazer? Deixá-los morrer? Talvez você devesse. Porra! Vamos falar de Homem de Aço! Puta que o pariu! Eu consigo ainda achar Homem de Aço um filme legal. Eu conseguia. Só que, cara, olhando pra trás, olha o que a gente tinha há 12 anos. Olha o que a gente tinha em Batman vs Superman. Ver um cara que teve 47 falas num filme do Superman, que era teoricamente a sequência do filme dele. E nenhum sorriso só. E pouquíssimos sorrisos. A gente tem um cara que só salva um esquilo, tá ligado? A gente saiu do homem que não salvou o próprio pai de um furacão pra um cara que tá ensandecido porque o cachorro dele sumiu. E o cachorro não é dele, mas eu vou te parar logo aí. Verdade. Eu vou te parar logo aí, porque vocês estão com uma fascinação no cinema que eu não entendo, gente. A gente teve Superman sem ser o Henry Cavill nesses anos. Eu realmente não entendo a fascinação de vocês. Gabriel, é diferente. Todo mundo aqui gosta de Superman Lois. Eu não sei, na real, não sei se o Wander assistiu, mas Não. eu e o Davi, cara, a gente era simplesmente de sair episódio, igual eu e você, de sair episódio, parar, sentar, conversar e ensandecer. Só que é muito diferente, porque a gente viu Superman Lois, porque a gente é da bolha. A gente viu Minhas Aventuras com Superman, porque a gente é da bolha. Eu sou da bolha. Inclusive, esse filme rouba a reviravolta dos pais, né? Serem guerreiros, de Minhas Aventuras com o Superman e um pouquinho de Smallville. Na verdade, isso vem de John Byrne. Faz sentido. Smallville, que adapta John Byrne, e Minhas Aventuras com Superman, que também dá uma pegadinha disso. O Wander, inclusive, não gostou desse ponto, mas a gente vai chegar lá. É o ponto Superman da Telltale. O ponto do Superman da Telltale. Na verdade, é porque o John... A gente vai chegar, a gente vai falar de John Byrne aqui, tá na pauta. Mas o ponto é que eu ainda sou da bolha que, cara, há 2 anos atrás... Há 2 anos atrás é complicado. Há 2 anos, tava muito feliz com uma Action Comics, com toda a Super Família, com uma história do Superman absurdamente boa, depois de um tempo com uma história ruins. E então, ver esse renascimento do Superman vindo full circle, tá ligado? A gente finalmente tem um Superman bom. Nos desenhos, nos quadrinhos, na TV e no cinema. E, querendo ou não, é o cinema quem faz ele conversar com o público geral. É por isso que eu tô tão feliz. Tem um tempinho atrás que você lembra, eu fiz um artigo de título Por que o Superman é tão chato? Onde eu explico por que o Superman não é chato e como as pessoas entendem ele errado. As pessoas entendem o Superman errado e tem essa visão do Superman. A Fernanda mesmo, beijo, Ferbes, eu te amo muito, eu sei que você tá ouvindo. A Fernanda, até pouco tempo atrás, não gostava do Superman e falava, nossa, um personagem inútil, um personagem tosco, um personagem... Enfim... Porque ela tinha essa visão que é por causa do cinema. Então não adianta o Superman Lois se não for a bolha. Não adianta a visão com o Superman se não for a bolha. Precisava disso, é por isso que eu tô tão feliz. Porque eu não preciso de um artigo, inclusive nesse artigo eu recomendo assistir Minhas Aventuras com o Superman, eu recomendo assistir Superman Lois. Eu não preciso de implorar para que alguém assista uma série de 4 temporadas que passou num canal aberto nos Estados Unidos e no Max, ou de um desenho do Adult Swim. Hã? HBO Max agora. Voltou pra HBO Max, no HBO Max, mas porque simplesmente tem no cinema um Superman que eu posso falar, gente, que ao invés de eu ter o discurso, gente, o filme é legal e tal, mas esse aí não é o Superman, ou de, o Superman não é bem assim, assiste tal coisa, eu posso falar, não, vai lá, olha pra cima, porra!
Assim, vocês falaram do Nolan, e é engraçado que esse filme é o anti-Nolan. Tipo, tudo que o Nolan faz, esse filme faz ao contrário. E eu e o Thiago sempre falamos sobre como o Nolan estragou a cultura, né? Tipo, ele estragou o mundo. E a gente tem que acabar com a influência dele nos jovens. E realmente, a parte da exposição e dele falar o que ele representa. Cara, esse filme é pra criança, gente. Desculpa, ele é pra criança. E eu acho que é essencial ele falar isso. E ele falar que ser gentil é punk rock. Eu acho que tudo isso, tipo. Pô, irmão, se esse filme é pra crianças, estão me ensinando o tesão para crianças. Porque no início do filme, puta que o pariu, ele colocando a luz em cima da bancada da cozinha. Eu não sei muito bem se esse filme é pra criança. Aquilo Se ali o James serviu, Gunn hein? pensando nas crianças. Adolescente, ok. Adolescente pra adolescente. Tem muita cara de filme pra adolescente, eu digo isso. Então, e é exatamente a idade que precisa desse tipo de mensagem. E, assim, a gente tem que entender que os adolescentes de hoje em dia não são iguais aos adolescentes da nossa época. Eles são cada vez mais idiotas por causa do TikTok e do avanço da extrema-direita. Então, eles precisam desse tipo de coisa. E, cara, fazer filme, tipo, ele tem que dialogar com o tempo que ele é feito. Tipo, não tem pra onde correr. E um filme que é feito hoje não é igual a um filme feito 10 anos atrás, não pode ser porque as pessoas são diferentes de como elas eram naquela época do que elas são hoje. E os adolescentes de hoje são extremamente complicados, tipo, de verdade. Imbecis, é isso que você tá dizendo. E aí tem que Eu quero falar imbecilizar o filme. eu quero falar uma palavra, mas não posso falar aqui que é um ambiente familiar. Mas o Thiago sabe qual é a palavra que eu quero falar. Eu também imagino qual é a palavra que você quer falar, mas o meu problema com o filme não é nem sobre expectativas de outros filmes do Superman, é mais mesmo sobre outros filmes do James Gunn, que eu acho que esse filme eleva tudo em 11 do que eu não gostei de Guardiões da Galáxia 3, por exemplo. Que é o tom, as piadas, não tem um momento sério, mas Guardiões da Galáxia 3 tem momentos sérios que aqui não tem. Então é isso que eu senti falta, cara. Não sei. Eu não consegui me conectar com esse filme, me desculpa. Eu entendi toda a mensagem que o filme quer passar, eu concordo com a mensagem que o filme quer passar, mas eu não acho que o James Gunn conseguiu fazer comigo a magia, desculpa. Eu fico muito feliz que vocês estejam felizes. Eu lamento, mas você jamais vai me convencer, porque assim como o Thiago, eu fiquei sorrindo vendo o filme. Eu gostei das coisas, eu acho que tem sim partes que são sérias. Primeiro, eu não quero nem um pouco te convencer a nada. A gente está aqui para Assim, conversar, tudo bem? O ponto é o seguinte: alguém tem que chorar pra eu sorrir. E se esse alguém é você, Gabriel, sinto muito, tá? Desculpa, mas eu não ligo. Deixa os moleques Eu tô no ar com esse filme. Eu praticamente implorei pra Carla pra gente ver esse filme hoje. E aí ela. Eu genuinamente tinha esquecido que a gente gravou o podcast hoje. E aí ela virou pra mim e falou: pô, eu consegui convencer a Bruna a assistir. Eu falei: não, tranquilo. Mas eu vou ver esse filme umas 2 vezes no cinema, pelo menos. Pelo menos. Eu vou assistir ele. Eu preciso ter essa experiência de novo. Inclusive, eu quero ver ele em IMAX, porque eu não sei por que caralhos a Warner jogou a gente no Downtown, no pior. Não é o pior cinema, porque o Norte Shopping existe. Mas ele jogou a gente no segundo pior cinema do Rio de Janeiro pra ver esse filme. E a gente quase, literalmente, teve que olhar pra cima. Pois é. Mas, enfim, outro ponto aqui que eu queria falar sobre é justamente a questão que eu não gostei, que, enfim, vamos falar de John Byrne, né? Eu acho que, cara, tudo que esse arco, né, que essa mensagem traz é negativo, tipo, porque, enfim, situando aí a nossa audiência, que caso vocês não saibam, o John Byrne é um artista e escritor de quadrinhos que é muito famoso por ter trabalhado com o Chris Claremont nos X-Men, desenhou a saga da Fênix Negra e de um Futuro Esquecido, e depois ele tem trabalhos em que ele atuou como escritor e artista, Mulher Hulk, Corrente Fantástica, etc. E ele escreveu O Homem de Aço, que foi
uma minissérie que recontou a história, a origem do Superman pós-crise nas Infinitas Terras. E o que o John Byrne faz de significativo para a mitologia do Superman é que ele traz a ideia de que o Superman é mais humano do que Alien. Ele tenta meio que separar o Superman dos pais alienígenas dele e condicionar a bondade, condicionar o heroísmo do Superman à criação dele, dos pais humanos dele. O que tem de errado nisso é que o John Byrne também é super conservador. E esse quadrinho foi lançado na época do governo do Ronald Reagan, que era super conservador. E essa relação que ele faz com os pais, né, do Superman não é só porque eles são humanos, é porque eles são americanos. E eles ensinaram valores americanos pro filho dele. Pro filho deles. Então o Superman, ele é bom não porque ele é humano, ele é bom porque ele é humano e americano. Ele foi criado com valores americanos por pais americanos nos Estados Unidos. Mas aí é você não se desgarrando da história original e entender que às vezes quando a gente pega uma história que é ruim, a gente consegue fazer alguma coisa melhor. Mas eu não acho Simplesmente. que eles distanciou tanto disso, não. Eu acho que distanciaram. Eu acho que as mensagens no filme não tem nada a ver sobre ter sido criado por pessoas americanas. Porque eu acho que você tá fazendo um stretch, tá se esticando tanto quanto a galera que viu a primeira versão do. Acho que ele só tá explicando o que o John Byrne fez, ainda não chegou no filme. Não, eu acho que essencialmente ele tá falando que o filme faz a mesma coisa, não é? Não, eu acho que ele faz algo parecido, porque ele, como já foi falado aqui, né, pelo Gabriel também e pelo Thiago, ele coloca os pais do Superman como conquistadores, esse tipo de coisa, e aí eles deixam bem claro no filme que isso não é uma mensagem falsa, que é uma mensagem verdadeira, que eles de fato são isso. E aí tem dois problemas. Primeiro, que ele traz pro filme, e segundo, o que ele traz pro filme da Supergirl, que eu vou chegar lá. Enfim, vamos falar de Supergirl daqui a pouco. Eu acho que agora é muito sobre experiências pessoais, porque, claro, lógico que existe o problema da história original do Byrne, só que não senti que era isso aqui, e eu não vejo problema em você falar que realmente, até no meu artigo eu falo muito sobre como eu gosto disso, de como o Superman, de como o Clark, ele é quem ele é por causa dos Kent. E isso pra mim é muito pessoal, porque, por exemplo, eu tenho meu pai biológico, e eu tenho um homem que me criou, que é meu pai, eu chamo ele de pai. E, cara, eu sou absurdamente parecido com meu pai biológico. Eu sou muito parecido com ele, em todos os sentidos. Mas eu herdo muito mais de Marco Antônio da Silva. Eu herdo muito mais dele. E eu tenho muito orgulho. Mas você não é imigrante, os seus pais não te mandaram para um lugar porque eles queriam que você sobrevivesse acima de qualquer coisa. E é todo o que é o problema do John Byrne, principal para mim, e que o filme de fato faz. Que é você tirar a ideia de que os pais do Kal-El, né, o Zell, mandaram ele para a Terra com o único objetivo dele sobreviver, dele ficar vivo, dele sobreviver ao fim do Krypton. E aí você coloca eles como... É uma coisa que eu também não gosto no Superman de 78, que é os pais dele querendo que ele seja herói, falando que ele vai ter poder. Eu também não gosto disso no filme de 78. Tipo, eu prefiro que o heroísmo dele seja uma coisa dele e que pode ter relação com os pais, com a criação dele e tal. Mas eu não gosto que o motivo dele ter sido enviado para a Terra seja qualquer coisa além de ficar vivo, porque eu acho que isso também é uma coisa que diz muito sobre quem criou o personagem, que o Joe Siegel, o Jerry Schuster, eu inverti. Não, é Joe Siegel e o Jerry Schuster, né? Ou é Joe Siegel e Jerry Schuster. Eu também prefiro que ele tenha enviado não pra Terra, mas tipo assim, eu gosto quando eles jogam a nave sem eles saberem se ele vai ficar vivo ou não, só com a esperança. Eu acho que adiciona muito mais com essa mensagem de esperança, a mensagem de esperança que o Superman traz, quando eles só realmente estavam esperando que ele caísse em um lugar, que ele sobrevivesse, que ele caísse em algum lugar, que esse lugar fosse bom pra ele sobreviver, que esse lugar, que ele caísse, acolhessem ele, enfim. E também encaixa muito mais com a mensagem de imigrantes de primeira geração, por exemplo. Da incerteza do destino. Sim. Exato. E também até com Moisés.
que o Superman deveria puxar muito mais do que Jesus. Do que Jesus. Sim, eu prefiro muito mais essa abordagem. Mas não me incomoda essa parte do Superman, do Kal-El, no caso, do Clark. Ele, como é que eu posso dizer? Ele confrontar isso de ser conquistador, porque isso fala diretamente com Superman de Zack Snyder, com Omni-Man, com Homelander, conversa diretamente com o Superman de Injustice, com essa versão do Superman, que é o que o público diz, não, mas é isso aqui que é o Superman aconteceria se ele estivesse na vida real. Não, o Superman existisse na vida real, ele ia chegar aqui, ele ia morrer, porque a atmosfera provavelmente seria completamente diferente. Não é assim que funciona. Isso não é baseado em Jornada nas Estrelas. Mas eu acho que o problema de colocar essa história dos pais dele imigrantes, né? Alienígenas, de outra terra, e o negócio do harém é complicado. Pois é. É isso que é o ponto que eu queria chegar. Tipo, a mensagem sobre imigração que o Gunn prometeu, mares e rios, ficou muito esquisita por conta disso. Tipo, por conta dessa construção. E aí, enfim, não foi muito woke da parte dele, na minha opinião. Não Me lacrou pareceu isso. bem um terror árabe aí. Cadê a Carly para falar disso? É verdade. Infelizmente ela não viu o filme ainda. Não, eu também estudo isso. Tipo, também é uma recentemente o que eu percebi, porque eu também estudo isso. E também é por isso que eu não gostei, tipo, disso. Enfim, aí o segundo ponto, né, que eu falei é como isso afeta o filme da Supergirl. Enfim, já dando aí o spoiler, né, que a Supergirl aparece no filme pra buscar o Krypto e dá a deixa do filme dela, né, de que ela vai se embebedar num planeta com sal vermelho. No quadrinho da Supergirl, Mulher da Manhã, tem todo um resgate da origem dela, em que a gente vê também o pai dela enviando ela com esperança dela sobreviver. E ele fala, você vai viver e nós vamos morrer, esse tipo de coisa. Tipo, ele envia ela pra Terra, enfim, pra qualquer lugar pra ela ficar viva. E aí, como é que fica isso, né, com essa situação? Tipo, será que eles vão mostrar através do filme da Supergirl que, na verdade, de fato é mentira? Isso? Será que vai ter uma diferença, tipo, do Zor-El pro Jor-El, ou sei lá, enfim. Isso são questões que eu acho que fica pro universo compartilhado, né? Que também é uma coisa que a gente tem que pensar. Tipo, como é que esse filme estabelece e cria o universo compartilhado, e aí, pra mim, já começa com essa questão negativa de você, tipo, estabelecer esse padrão, né? Essa ideia sobre Krypton, né? Sobre a família El, você vai ter que, de alguma forma, lidar com o filme da Supergirl. E eu acho que vai ser. Enfim, pode ser muito positivo, né? Se eles usarem isso como uma forma de dizer, não, aquilo era de fato mentira. Ou se eles mergulharem, ou se eles ignorarem isso, eu acho que vai perder muito, né? Do eu gosto do quadrinho. Enfim, já tô desviando do assunto, que é o filme do Superman. Não, eu quero saber quem é que vai escrever o filme da Supergirl. Não é o Gunn. Não, a Ana Nogueira a Ana Nogueira que escreveu. E o James Gunn também não vai dirigir, né? Não, quem tá Não. dirigindo é calma aí. Não sendo ele, graças a Deus, tem esperança ainda para esse filme. Porque só de terem colocado o Lobo, eu fiquei com medo terrível de ter o mesmo tom desse filme. E a história de Mulher da Manhã. É o diretor de Cruella que tá dirigindo o filme. Sim. E o tom desse filme com Mulher da Manhã não faz o menor sentido. Então eu fiquei com muito medo. E eu ainda tô com medo do Lobo estar nesse filme. O James Gunn deixou muito claro que cada filme do DCU vai ter o seu próprio tom e que esse filme não dita o tom do DCU. Mas o Comando das Criaturas e Superman, tirando ser mais 18, Comando das Criaturas, tem um tom muito diferente? Você chegou a ver Comando das Criaturas? Não, nem tem interesse. Cara, Por isso que eu tô perguntando. Comando das Criaturas tem um tom mais... Você achou o tom de Superman parecido com o The Suicide Squad? Não. Então. Se fosse mais parecido, eu acho que eu conseguiria gostar mais. Comando das Criaturas tem uma vibe mais The Suicide Squad do que Superman. É realmente um tom diferente. Tudo bem, então.
Só que, Então eu tipo, já tenho provas do comprometimento dele. é do Suicide Squad Tone Down. São 2 tons abaixo do Suicide Squad. Sacou? Tá. Por falta Vocês de falando orçamento. Mas vocês falando de Moisés do filme 78, cara, eu adorei, porque, tipo, eu assisti um filme com o meu pai, caso vocês não saibam, o Thiago acho que sabe. Uhum. Meu pai é pastor. Cara, aí, tipo, a gente vê na cena do Superman 78, eu adoro rever esses filmes com meu pai. Aí chega a cena lá com o Joel falando com o filho, aí, tipo, faltou praticamente o Joel falar assim, porque veio meu filho amado, quem me compraz, um filho unigênito. Eu Poxa, acho meu que Deus do essa é a céu. pior parte do filme de 78, o discurso do Jor-El, fazendo muita alusão a Jesus Cristo. E eu Nossa, acho que, assim, tipo, principalmente figura mitológica, cara. todo o É uma coisa resto que do eu filme detesto. todo o resto do filme não brinca com essa ideia de Jesus Cristo. O Superman do Reeve não brinca com essa ideia de Jesus Cristo. É só o Jor-El. E, tipo, o Retorno pega esse discurso do Jor-El e transforma toda a mitologia do Superman naquele filme sobre aquele discurso e sobre ele ser Jesus Cristo. Porque o mundo precisa de um salvador e um escambau. Aí, meu Deus, Superman, o Retorno me quebra muito com esse discurso. Aí isso Mas faltaria volta pro Zack para Snyder 78. aparecer. Uma alegoria ao cristianismo também, o Zack Snyder aparecendo. Isso é maravilhoso. Ah, mas Bryan Singer fez primeiro. Desculpa. Gente, Realmente. posso falar? Posso falar? Deve. À vontade. A melhor Krypton é a do Snyder. A melhor Krypton é a do Snyder. Cara, eu consigo ver, mas eu acho ainda que o da série animada dos anos 90 é a melhor Krypton. Sim. De filmes. Aí em filmes eu posso acreditar sim. Mas é incrível como a Cidade de Gelo ficou tão intrínseca como Krypton, imagem de Krypton. Porque você tem Smallville basicamente recriando todo o set. Aí você tem Superman e Lois que ele tenta pegar um pouquinho do Snyder, mas continua também ali no Reeve também. O Lois e Clark, eu acho que também faz isso, se bem que não chegou a mostrar muito do único episódio que eu vi. Mas todo filme assim que você vê, que aparece assim, um filme, a gente precisa de um Superman, é geralmente Krypton gelado. Até os Jovens Titãs em Ação, né? Meu Deus do céu. É um negócio doido. Nem era sobre estética, era sobre mesmo sei lá, a construção dos personagens, etc. Tipo, Inclusive, aquela série Krypton era para ser uma frequência de Homem de Aço, sobre aquela Krypton na primeira temporada. E a série é boa? Chegou a ver? Não, então eu vi o primeiro episódio. A construção é interessante, ela bebe muito daquela fonte lá. E eu sempre tenho vontade de ver de novo, mas o torrent não permite mais, eu não consigo mais baixar. Morreu, mataram o torrent. Inclusive, tentei sobre isso no blog também. Tem. Vamos Continua, falar de Wander, gangue. desculpa. Não, era só isso mesmo, tipo, eu tava falando mais sobre os personagens e o que motiva eles, tipo, em Krypton do que a estética mesmo, tipo. Acho que toda a questão lá o Jor-El, tipo, trazer a iminência da destruição, ser ignorado e as pessoas perseguirem ele e ele mandar o Kal-El pra Terra pra ficar vivo, tipo, eu acho que enfim, o Não, Zack mas Snyder são é o que faz todos. mas eu acho Tá, que você o está dizendo Snyder que faz melhor. O conflito do sim. Codex, deles serem predestinados a ser alguma coisa, o Kal-El ser o único que pode realmente quebrar esse negócio todo para um novo futuro, assim, o Krypton viver dentro dele de alguma forma, de uma forma melhor do que eles são. Tem todo esse negócio da esperança, tanto dele ser esperança para Krypton, quanto ele ser esperança para a humanidade, que é interessante no papel. Como o Snyder faz isso é outra história, mas é que a gente não tem, né? A gente tem Reeve, o Retorno, que é só uma continuação de Reeve, e Snyder e esse filme agora, se a gente ficar só em filme, se até a filme. A gente tem muitas interpretações de Krypton diferentes, né? Então, fica nisso mesmo, só nessas duas. Vamos falar de Gangue da Justiça, o que vocês acharam? Eu achei melhor do que eu tava achando antes. Do que eu achei que seria. Eu ainda não Funcionou entendi direito. por que tem um JL na logo, mas tudo bem. Eu já falei que é a logo do Maxwell Lord. Mas isso não faz sentido, de qualquer jeito. Eu odeio o fato do irmão do Gun ser o Maxwell Lord, mas enfim.
Eu não ainda. Ele ser o irmão do Gunn, o pacificador aparecer, é esse tipo de ação masturbatória do James Gunn que eu realmente me irrita um pouquinho. Para! A aparição do pacificador foi inofensiva, foi engraçadinha. Foi boa. Todo cinema Rio lá no Botafogo. No Downtown também. Foi assim, Não foi um sei grande também. brinde. Foi um grande brinde para a aparição do pacificador. É porque ele ainda tá comentando sobre o Harém, então aí é só uma dupla ferida. Mas assim, com o pacificador, combina, entendeu? É o mesmo cara que falou que o Aquaman fode de peixes, é o cara que falou que o Batman enfim. Com ele combina essa piada, e até aí não tinha me irritado ainda. O problema é quando para ver o presidente, Eda Borável, sei lá, e aí ele tá nessa até o final do filme, até ele morrer, ele fica nessa do Harém. De fato, a piada do Harém foi Ela é então... muito. Inclusive, a Gangue da primeira... Justiça matar, vocês têm algum problema? Eu sei que é o Netemo lá, mas Eu gosto da ideia do Superman ser o cara a trazer justiça e a esperança para o mundo, tá? Eu gosto. Eu também. Eu gostei isso muito não de como responde a minha pergunta. Deixa ser babaca, deixa. Eu gostei muito. Quando o Clark foi resolver a fissura e não foi lá pra Palestina, e eu senti que a Gangue da Justiça ia pra lá, eu já tava cinema. Eu já tava satisfeito. Eu já tava gozando. Não teve o que fazer. Eu já tava muito feliz. Muito feliz. E foi algo que não foi positivo. Não foi. Por isso que funciona. Tá, mas não respondeu ainda a minha pergunta. Por quê? Eu perguntei se vocês têm algum problema com a Gangue da Justiça matar. Não. Como eu falei, eu gosto dos Homem. Eu acho que os planejamentos de James Gunn para a Liga da Justiça, pelo que eu vi aqui em relação ao universo compartilhado, eu acho que tem algo aqui. Não vou dizer que tá tipo, nossa, muito promissor, mas claramente tem algo aqui e eu vou esperar pra ver. Agora, o que o Senhor Incrível é brincadeira. Primeiro que ele é ele é muito negro. Ele é muito negro, meu Deus. Isso é incrível. Gente, de verdade. Eu não esperava nada desse personagem. Eu esperava que ia ser um coadjuvante qualquer. Mas ele foi a melhor coisa. Não, a quarta melhor coisa do filme, na minha opinião. A primeira é a Lois Lane, a segunda o Lex Luthor, a terceira o Superman e a quarta foi incrível. Finalmente esse ator vai sair da sombra do... Lembra quando mataram o único cara que não morria do X-Men? Ai, meu Deus. Esse meme. E aquela cena de luta dele, uma das... Eu só tenho um pedido. Edgar Teste precisa dizer nigga em algum momento, porque combina muito com a versão do personagem. Simplesmente aquele I'm goddamn Mr. Terrific. Nigga. Sim. Faltou o nigga. Faltou. E a parte que ele vai ajudar pra dizer que é pra irritar o Guy. Muito bom. É uma versão um tanto diferente do personagem, mas muito boa mesmo. Porque pra mim, se tem uma coisa que o James Gunn faz bem, é desenvolver personagens que não são tão queridos ou tão conhecidos pelo público em geral. Mesmo o Thiago sabe bem a resistência que eu tive ao James Gunn no início, só fui gostar dele a partir do Guardiões da Galáxia 3. Que é o melhor. E é o melhor, de fato. O segundo e o primeiro sempre me davam dor de cabeça quando assistia, hein? Eu acho incrível isso. Você está errado. Mas uma coisa... mas assim, é gosto, né? Fazer o quê? É algo que é totalmente louvável do James Gunn, é que ele sempre consegue trazer esses personagens menos conhecidos e amados pelo público e trazer um holofote sobre eles e o público enxergá-los de forma diferente e interessar mais por eles. Então eu já esperava quando, vai aparecer tal personagem. Isso aqui o James Gunn vai saber trabalhar. Apesar de ter bastante ressalvas com esse filme, porque o James Gunn é um diretor que eu curto bastante. O núcleo do Planeta Diário, tirando a Lois e o Jimmy, estão lá pra compor cena, desculpa. Eles entram na bola no fim do filme e eles não fazem absolutamente nada. Aquele momento do Perry, inclusive eu amei o Perry. Eu amei o Perry. O Perry está chamando. O que você tá fazendo? Vem! O que você tá fazendo? Vem! Cara, não precisava. Não precisava.
obviamente cortaram várias cenas deles. Tipo, dá pra ver que Sim, cortaram. sim. Mas enfim, o Gabriel tinha dito que o Clark aparece pouco, né, como repórter, mas eu gostei que na única cena que ele aparece como Clark deu pra muito ver, tipo, o esforço dele e que ele consegue fazer, na minha opinião, de diferenciar os dois. Tipo, claro que ele não é o Christopher Reeve, porque ele não tem tanto tempo como o Clark, né, pra poder mostrar isso. Mas, tipo assim, ele sendo desastrado e a interação dos personagens com ele, tipo, o Steve zoando ele e até a Lois também zoando ele, deu pra ver que tem essa diferença bem clara. Eu Clark acho que a com o melhor Superman. parte desse Clark é que ele revida. Ele só não é que nem o do Reeve, que só se deixa bater assim pelas zoações. Ele revida também. Eu acho que dá um pouquinho de personalidade ao Clark. Mas eu acho que essa É, distinção faz sentido quando os Óculos tem aquela lore dos Óculos mudarem a cara dele. eu gostaria Esquece muito isso, que pelo amor de Deus, eu gostaria esquece isso, muito, esquece isso. eu gostaria muito que isso fosse só uma piada do Guy que ele inventou e a Lois só falou, não, óbvio que eu sei, pra tipo não falar que porque ela não sabe que é mentira e só queria falar que sabia de algo que o namorado dela contou, tá ligado? Eu quero muito que isso seja só uma mentira do Guy. Vamos fazer um retcon coletivo, que é isso. Ah, porque tudo que ele falou de resto era verdade, então, né, fica meio. Então, justamente por isso. Ela vê que é tanta verdade, ele meteu logo essa, e essa que é mentira, ele meter essa que é mentira, e ela só fingir que também sabia disso, que não é verdade, pra não perder, entendeu? E isso também é a cara da Lois Lane. Isso é a cara da Lois Lane. Eu não sei, eu não duvidaria do James Gunn meter essa só porque explica alguma coisa. Porque Eu não ele duvidaria lembra. também. Porque olha só, ele estava falando em entrevistas o tempo todo de que estava pensando por que que teria que ter a cueca em cima da calça, o porquê, porque ele sempre quer explicar alguma coisa. E eu fiquei tipo, homem, é uma Mas cueca não em cima teve da porquê, calça. não teve porquê. Eu sei, mas ele queria ele queria racionalizar um motivo de ter antes de colocar no filme. Foi isso que ele falou em entrevista. Não explicou no filme, graças a Deus. Mas e mostrou, para falar a verdade, as crianças abraçando ele, o Superman. Isso eu achei legal. O, mas eu tô dizendo disso. Só disso. De eu não duvidar que é a verdade, sim, porque o James Gunn tem essa. Galera, quando perguntarem por que o Super-Homem tem uma cueca por cima da calça, fala que é porque sem a cueca ia ficar só parecendo um pijamão azul. Tá, foi a Carla que me ensinou isso. É questão de design. E foda-se. Não precisa nem falar, é só apontar pro Henry Cavill. Sim. É verdade. A lore da cueca é muito forte. A história de origem da cueca. História de origem da cueca. Aí, enfim. Já que falamos de Planeta Diário, gente, Lois Lane, simplesmente a diva suprema. De verdade, que personagem foda, tipo, de verdade. Ela rouba a cena. Absolutamente entendível o tesão incontrolável do Clark. Sim. E deles nas entrevistas, né? Tipo, de verdade. Ah, não. Alguém falou que o James Gunn estragou 2 casamentos ali, meu Deus. Depois Se falaram que bobear foi 3, 3. eu acho que o Nicolas Hoult não é casado. Ela falou agora pouco de novo que eles tinham que fazer um trisal, tipo, ela estava obcecada. Mas você, ouvinte que não sabe, eu fui até as fontes místicas, até o oráculo, até o tarô, para perguntar sobre se eles estão se pegando, e a resposta foi que não, que é tudo marketing. E eu fiquei muito triste com isso, enfim. Mas não tiro o fato de que a Lois Lane é incrível. Na parte lá do meio do filme que o Clark tá preso na dimensão de bolso, ela move o enredo, eu escrevi isso na minha review, ela move o plot, ela faz tudo, tipo, ela é completamente independente e rebelde, tipo, ela é punk rock, né, como ela mesmo fala no filme, e eu achei isso, assim, assim como o Clark, né, e o Superman do David são muito bons, e a gente tem que falar um pouco, a gente não falou sobre como o David nasceu pra fazer o Superman. A Lois dela também é muito boa, e ela tem toda a personalidade da Lois do Superman do Richard Donner, né, é incrível. Mas eu tô esperando para ver a Carly comentar sobre esse negócio do punk rock, esse comentário do punk rock. Que ser bom talvez seja punk rock, eu achei uma resposta do Clark muito boa.
Sim! Eu achei que você ia falar mal, eu ia muito voar, eu ia aparecer no Meyer em 2 segundos, eu ia aprender a voar. Eu ia aprender a voar. Porque, cara, que sensacional, sabe? Mostrar como. E é isso. É sobre essa resposta do mundo de hoje, sobre como. É um filme para adolescente. E como o adolescente tá tão edzinho e tal, tá sombrio, tá chato, tá boboca. E é isso. Ser bom é ser punk rock no mundo de hoje. E é a mesma diferenciação. Agora eu preciso ir pra filme do Richard Donner, porque eu quero muito falar sobre esse filme. É a mesma diferenciação que esse filme fez na época. O Escoteirão lá em 78, sabe? Eu acho que quando eu falo de um remake, que desse filme tem um remake, sobre por que ele tá trazendo de volta os. Entre muitas aspas, tá? Eu sei que isso é a palavra de. Isso é a palavra de Michelle. Os valores que o Superman levantou em 78, é isso que eu acho que esse filme conversa com o do Richard Donner. Porque, beleza, eu posso não gostar de como ele é Jesus ali, eu posso não curtir, eu posso preferir que fosse enviado na esperança e não para ser um salvador, enfim. Mas esse filme mudou minha vida. Superman de 1978 mudou minha vida quando vi pela primeira vez no SBT, e Superman de 78 mudou minha vida quando eu reassisti como um adulto. Não só por como o cinema não só por como o cinema mas porque tem uma mensagem tão legal, sabe? Só um cara legal. Se o Superman não voasse, se ele não fosse invencível, e a gente vê isso posteriormente, ele ainda seria um super-homem, só porque ele é um cara bom. E é isso que é bom no Superman 68. É isso que é bom no Superman 2. É isso que é bom no Superman Retorno, mesmo ele sendo um Superman mais introspectivo. E é isso que é bom no Superman. É isso que é bom no Superman Lois. É isso que é bom em Minhas Aventuras com o Superman. É isso que é bom no Superman dos anos 90, em Superman da Liga da Justiça. É isso que me incomoda no Superman do Zack Snyder. Que se ele não fosse todo poderoso, ele não seria bom. E não é essa a mensagem que o Superman tem que passar. O ser bom é punk rock por causa disso. Porque não é sobre você poder ser bom, tal qual o Superman do Zack Snyder é. É sobre você só ser. Por ser. E ponto. Você tava falando de ser bom, super-homem, e aí você me lembrou do documentário do Christopher Reeve, e aí eu tô me recuperando aqui da lembrança. Ótimo comentário, ótimo documentário, inclusive. E a review, inclusive, no blog também. Eu gosto do Superman de 78. É engraçado, porque o Superman de 78, o filme, ele não é bem uma adaptação dos quadrinhos, ele é mais uma amalgamação de basicamente tudo que estava do Superman na época coletivo, que a audiência já mais ou menos sabia sobre o Superman, por osmose, basicamente. Então Batman, ele não é. fala, Oi? perdão. Fala. Não, que o Batman de Tim Burton também é a mesma coisa? Uhum. Aí você ia dizer. E é interessante, porque ele influenciou todo o resto, porque ele era um filme do cacete. Só isso. Então, mitologia do Krypton. Krypton nunca foi um palácio de gelo, até onde eu sei nos quadrinhos, foi? Pô, me Isso é uma pegou pergunta, agora. gente. Eu acho que no Eu começo vou. não era muito. Ele mudou. Quem ia saber te dizer é a Carly. A Carly quem tem essa expertise de, por exemplo, falar que Kryptonita não existia até a série de rádio do Superman. Mas isso não é novo nos quadrinhos de algo Não, nascer, adaptação e ser adaptado depois e ser trazido nos quadrinhos. sim, tipo, eu sei que o filme do Reeve que criou a ideia do emblema do Super-Homem ser o emblema da casa dele. Disso eu sei, inventaram pro Superman de 78. E ficou aí até hoje. Inclusive no Snyder tem um negócio bem maior do que significa esperança e blá blá blá. Mas aí você também tem toda a dinâmica do Clark ser diferente, ser bondoso, porque é a Era de Prata, né? O Superman era meio um babaca, não era? Nos quadrinhos. Todo Ah, nos anos 70. Pega o Homem-Aranha de exemplo. O Peter Parker era um arrombado. todo mundo era meio babaca, era o Vietnã. Aí você continua nessa e você tem ainda o Lex Luthor, que como uma adaptação desse Lex Luthor, ele é mais um cientista maluco do que um gênio bilionário, né? Mas apesar dele ainda manter ele ser mais ou menos no meio do caminho. E eu simplesmente
Eu acho muito engraçado toda a parte do Lex Luthor desse filme. Não deveria funcionar, mas o Gene Hackman faz funcionar. E eu acho incrível como é engraçada a parte. Como os comentários com ele, o Otis, a senhorita Parker. Tem dinamismo, sabe? Tem dinamismo. Você consegue ver que esses três são os três patetas, basicamente. É, e aí o plano, aí a volta no mundo. Não deveria funcionar. É um filme que não deveria funcionar. Mas ele funciona de alguma forma, é incrível. Inclusive, tem uma referência do Lex Luthor, do Nicholas Hoult, que é o fato de que ele queria pegar metade do país, né, da Sim, Palestina metafórica. E é literalmente o que o Luthor queria fazer, tipo, com a Califórnia e transformar num estado próprio dele, né? Enfim. Eu sim, eu adorei isso. olhei para aquele mapa e fiquei, meu Deus, de novo. Agora a gente tem É, eu 4 lutos. pensei a mesma coisa, mas eu gostei. Eu gostei bastante da referência. Não, porque, tipo, em Um Retorno ele também ainda tá no plano de imobiliário. O único Lex sem plano de imobiliário é o Jesse Eisenberg. E não tem exatamente um Se plano, ele né? fosse do brasileiro, seria da Agronha Grossa, disputa por terra. Mas Exato. justamente como o Thiago falou, toda vez que eu assisto o filme de 78, sempre tem uma lição nova. Eu acho que, tipo, desde a primeira vez que eu vi, que eu não lembro exatamente, porque eu já vi esse filme tantas vezes, e sempre tem algo que me encanta naquele filme, que é algo maravilhoso. Tem sempre uma lição, algo do. Ah, o Superman, ou até algo que eu nunca percebi antes, e sempre começo a rir, porque eu acho aquele filme também muito cômico. Porque eu adoro ver filmes antigos e ver, nossa, como o efeito da época é muito engraçado e divertido. É sempre uma diversão e algo, como assim dizer, enriquecedor assistir o filme 78. Então, Eu ainda não sei direito como eles fizeram o Clark jovem correr junto com o trem. isso eu também fiquei pensando. Ele corre muito engraçado, mas eu ainda não sei como ele fez. Não, eu até chegar à punição lá do Zod, que tem toda aquela dramaticidade, eu fico tipo rindo horrores, tipo, Ah, não, filme original, não, tá? ó, como aquilo chega a ser cômico, porque hoje como seria algo tão rápido, mas ali mostrando a reação exagerada dos atores e algo do tipo, levaria hoje 30 segundos, leva 5 minutos para época. Como não Assim, tem a pressa para se desenvolver, é a gente não pode algo dizer muito maravilhoso. bem de hoje em dia, porque o negócio dos Zod não levou 30 segundos no Homem de Aço. Mas, assim, Mas o Snyder adora delongar as coisas. a construção da ameaça do filme futuro no início do primeiro filme, incomparável, não inédito na história do cinema. Desculpa. É, E realmente. eles filmaram o filme 1 e o filme 2 um atrás do outro, né? Ao mesmo tempo, basicamente. Por isso que tem tanta coisa para a versão do diretor no filme 2. Então, incrível. A MCU antes mesmo do MCU e melhor do que o MCU. Outra coisa que me pega muito também é a morte do Jonathan nessa versão. Eu acho que Smallville é uma péssima comparação, né? Porque são 5 temporadas com aquele Jonathan para você se apegar e ele morre. Mas você consegue pegar esse Jonathan também a trilha de John Williams faz um peso danado naquela cena da morte do Jonathan. E aí ele sentir que, mesmo com todos os poderes, ele não pôde salvar o pai. Isso porque ele não sabia ainda dar as voltas ao redor do mundo, né? Porque senão ele poderia. Mas eu acho que é incrível, uma construção incrível. É um lindo também, visualmente lindo. É um filme visualmente muito lindo no geral, mas quando tá lá em Pequenópolis, é lindo mesmo. Ele lá sozinho no campo de trigo. Imagens, cara, imagens para ficar na mente. Eu acho que o cinema é feito disso. Pequenópolis é muito forte, só pra constar. Desculpa, Pequenópolis é clássico, mil perdões. Muito forte. É melhor do que Pequena Viu, que foi o que a primeira dublagem traduziu, Pequena Viu. A gente falou do David, eu mencionei isso. Quer dizer, a gente falou um pouquinho, né, de algumas coisas, tipo, como ele diferencia, né, o personagem e tal. E, enfim, ele é simplesmente sensacional no papel, tipo, uma parte que a Lois beija ele e ele dá um sorriso, e ela fala que ama ele. Ele dá um sorriso bobo, meu Deus, me pegou muito, de verdade.
toda a cena dele com os pais, né, naquele ar meio triste, e como que aquilo reergue ele. Cara, eu adorei de verdade a interpretação dele, tipo, e também a personalidade do que esse Clark tem, que ele é mais zoeiro, assim, né, meio garoto, ele brinca com os outros, com o Krypto, enfim, com o Acho que Gás, vocês vão e gostar etc. de Lois e Clark. Porque o Clark daquela série parece ser bem desse jeito. Pelo menos no episódio piloto ele é bem desse jeito. Eu sei que é o Dean Cain, e o Dean Cain fez comentários aí, mas levando em consideração que a série é dos anos 90 e provavelmente ele não tinha esses pensamentos, dá para relevar. Mas e não tem também para assistir em streaming, então só no torrent mesmo, é isso aí. Eu nem sabia que, Ah, que essa série existia. Descobri sério? que esse cara existe. Eu descobri ontem que ele existia, de verdade. Pô, sério, Lois Clark, você não sabia? Foi a primeira Não vez que o sabia. Guilherme Briggs dublou o Superman. Chocante. Eu falei que ia assistir, mas eu não tive o tempo pra parar pra ver nada, então eu não acabei não vendo. Mas eu vou assistir, Eu achei o episódio piloto muito interessante, muito legalzinho. Veria a série se eu tivesse tempo. Mas vamos lá, voltando pra 2025. Tava aguardando aqui pra quando vocês falaram da Taskmaster, né? Da Eve. E eu gostei da personagem, cara, da utilização dela. Quando eu percebi que o rumor era verdade, de que e ela ia ser importante porque ela estava traindo o Lex com o Jimmy. Ou melhor, porque. O rumor era de que ela estava traindo o Lex com o Jimmy, né? Mas na verdade ela estava com o Jimmy antes do Lex. E aí. Quando eu percebi que era verdade, eu olhei pro Wander, o Wander olhou pra mim. A gente não falou nada, a gente não se falou. A gente só se olhou e fez uma carinha de It's over. Mas eu gostei tanto da utilização da personagem, cara. Eu gostei tanto. Eu acho que, né, ela é a influencer de hoje em dia, né? Tá atualizando a personagem pro mundo atual, mas eu também gostei da. Que foi um enredo engraçado que pra mim funcionou. Foi uma daquelas poucas que eu sorri de verdade no filme. Que eu falei que sorri poucas vezes, uma dessas foi nessas cenas do Jimmy simplesmente se segurando para não explodir porque não queria estar fazendo o que tá fazendo. E parecia estar se vendendo, pô, coitado. O Jimmy, eu gostei muito do Jimmy desse filme. E também do enredo da Tessmacher. Eu não tava. Eu só comecei a gostar realmente da Tessmacher quando foi revelado, né, a reviravolta no final. Porque eu tava achando que, ai meu Deus, ela é só uma loura burra, é isso mesmo que tá acontecendo? Graças a Deus não foi isso. Da senhorita Tessmacher é isso mesmo. Pô, eu gostei muito da reviravolta. Achei muito, muito bem feita também. Uhum. Wander, você falou que a cena do pai e da má quente tava um tom triste. E que tom triste é esse? Porque a Marta estava cortando as cenas melosas com o pai dela, com uma piada dele ser meloso, e eu fiquei meio que cortou a cena Não, reflexiva. mas esse é o final da cena, pô. Pra mim não faz diferença isso. Eu não acho que cortou, não. Eu acho que realmente só foi. Não tinha outro jeito de. Quer dizer, tinha, logicamente tinha, mas eu acho que um bom jeito de você só virar e falar, pô, vamos seguir aqui? Vamos seguir? E, inclusive, a cena do Clark com o John foi. Essa cena foi sensacional. Eu acho que o Davi falou muito pouco. Oi? Pois é. Eu acho que o Davi Me falou fala muito que pouco também. Sou uma pessoa meio tímida, né? Mas enfim, o que eu tava pensando aqui quando eu passando pelo Twitter, os queridos gostam de fazer, esse é o melhor filme, essa é a melhor versão do Superman. As versões populistas já é para garantir o dinheirinho da página do Twitter. Eu tava pensando justamente quando muitos estavam argumentando sobre o Tyler, né? Que chega a ser a minha versão favorita do Superman, apesar do meu favorito ser o Christopher Reeves, que eu tava tentando justamente contrastar com a minha versão favorita, que é o Tyler, que já é uma versão bem mais velha, já tá bem experiente, e comparar com a versão do David, que em alguns momentos chegou a causar estranheza para mim, porque antes de ir pro cinema, como eu consegui sair um pouco mais cedo do trabalho, eu falei, vou rever um pouco do Superman Lois, para minha felicidade, porque é uma das minhas séries favoritas. E quando eu fui saindo daqui com a experiência de um Superman totalmente experiente, mesmo assim sofrendo com vilões que aparecem,
e tendo toda uma sabedoria, e vi o David, a versão dele, tendo algo mais com uma forma imatura de início, assim dizer, comparado ao Tyler, foi algo que me causou estranheza de início. Aí eu falei assim, Davi, você tá vendo o Superman, acabou de 3 anos que acabou de começar, e foi algo que eu fui me adaptando durante o filme. E algo que pra mim, eu sei que não é uma crítica muito forte, algo que me faz me apaixonar no filme de 78, o original, é ver justamente aquela cena do Superman chegando, o Clark chegando, levantando o carro na frente do Jonathan e da Martha, ver ele pequeno e crescendo, é algo que pra mim, como é o primeiro filme, eu gosto muito desse lado da origem do herói. Então, mostrar ele pequeno, mostrar ele, desenvolvimento dele. Acho que até por isso que eu sou um pouco fonoaudiólogo, né? Eu adoro ver o desenvolvimento das crianças e assim crescendo aos poucos e como isso vai afetando a comunicação e a pessoa, o desenvolvimento da pessoa durante todo esse fase de crescimento. Acho que foi a única coisa assim, que eu poderia chegar a reclamar por gosto pessoal meu, mas esse filme, como eu disse no início, trouxe bastante coisas que eu adoro do Superman, então de pequenas doses e sabendo equilibrá-las bem. Esse filme foi James Gunn tentando fazer Star Wars, né? O primeiro. Jogar você no meio da história e o que, o que Sim, leva a completamente. muita exposição desnecessária, mas também foi um bom jeito de começar, eu acho. Eu acho que foi um bom jeito de começar. Hoje eu tive a comprovação de que não funcionou de que não funcionou pra todo mundo, mas eu também acho que é um ótimo jeito de começar quando você quer fazer um universo tão rico quanto parece que ele vai fazer. Não, e não pareceu tipo forçado a quantidade de lore que ele colocou. Isso eu devo dizer, não pareceu forçado, a gangue da justiça já está formada, os alienígenas, mas talvez, como você falou, que para a pessoa ela sentiu que tinha perdido alguma coisa, para a gente que já está, né, burro velho, desse tipo de mídia, pode não ser estranho para a gente, pode ser tipo, tá, a gente já está entendendo, pode ser mais fácil de absorver do que para uma pessoa normal, né? E o Davi falou do povo uma pessoa normal. A gente não é normal. Já está comprovado isso. Tá pensando se era o ponto positivo ou o ponto negativo, que a gente não é normal. Mas tudo bem. Quem é normal? O Davi estava falando do Twitter do povo ranqueando o Superman, basicamente. E concordemos que o do Brandon Routh é o mais forte, né? Vamos discordar. Olha só, eu nunca vi um Superman, levantar uma ilha de Kryptonita e permanecer voando. Aí tudo bem, né? Tem um ótimo argumento. E se levar em consideração que ele ainda é o mesmo Superman que pode rodar na Terra e fazer ela voltar atrás, não tem como. Apesar de que. Fala. Eu sou um grande fã do Superman que morre apaixonado pela. Eu tô dando um spoiler caso a pessoa não tenha assistido, né? Superman Lois. Um super grande Superman apaixonado que tem um final feliz. Né? Sim. Sou um grande fã desse Superman. Mas eu tô falando assim de feitos mesmo. De feitos eu totalmente vou concordar. Power scaling de Superman. É o Power Scale. Nossa, a gente vai começar com me lembrou que a gente não falou do Ultraman. Caralho, verdade. Cara, pensa numa reviravolta mais óbvia possível. Pra Que caralho, aí- principalmente levando em consideração que eles entram na Fortaleza da Solidão. Se eu entrei no Luke Cage. Se o Ultraman fosse a cara, eu acharia uma reviravolta mais legal. Não, isso seria nada a ver. Isso seria literalmente plot de Minhas Aventuras com o Superman. E eu gostei pra caralho de Minhas Aventuras com o Superman. Eu também, mas aí seria uma cópia. Um pouco mais além do que os pais guerreiros. Eu acho que podia funcionar se não tivesse aquele momento revelação. A máscara caiu,
No momento, quem é esse Buck? Pior que na minha sessão ainda teve gente. Aí eu, putz, grila, gente. A audiência não tem. Realmente não tem salvação. Assistindo, cara. Se eles tivessem lembrado, ué, mas só com o meu DNA consegui entrar na Fortaleza? Inclusive, essa fala foi bem desnecessária. Essa fala não precisava. Deixaria menos óbvio, no mínimo. Mas também explicaria como é que eles entraram na Fortaleza. Inclusive, Fortaleza da Solidão Retrátil é uma ótima ideia. Sim. Caralho, porque como assim ninguém achou a Fortaleza da Solidão em 3 anos? Isso me lembrou também de outra coisa que a gente já falou, a engenheira. Eu vi muita gente reclamando da engenheira, porque ela é capanga do Lex, etc. Eu nunca li a autoridade, então eu não sei o que ela deveria ser. Pra mim, foda-se, tipo... Não tenho opinião. A única coisa que me incomoda na engenheira é o tamanho daquela cintura. Como é que ela respira, meu Deus? Os poderes dela eu achei bem, bem legal, tipo assim, criativo. Ela fez várias coisas diferentes. Eu gostei muito de como os nanistas foram utilizados também. Eu não sei se eu gostei muito do visual dela, né? Não achei tão bonito, assim, achei bem genérico. Mas a forma que os poderes dela funcionam eu achei bem legal. Eu só achei engraçado como ela sempre usa as mãos dela como uma feiticeira escarlate. Eu achei cômico isso todas as vezes, mas realmente o visual dos poderes dela é bem foda. Uhum. E foi totalmente agoniante ver o Crypto sendo sufocado por ela. Sim, as cenas de violência animal. O James Gunn tem duas coisas, violência animal e olho. Ele tem esse problema. Essas duas coisas. O James Gunn ainda falou que ele tinha cortado. Não foi o James Gunn, alguém falou que alguém. Acho que foi um rumor, na real. Que falou que tiraram do filme uma cena em que o Ultraman chuta o Krypto na Fortaleza da Solidão porque o público não gostou disso no primeiro teste do filme. Covardes. Covardes. Inclusive, o cabelo do Ultraman é igualzinho do Superman Absolute. Inclusive, lendo Superman Absolute é muito bom. As pessoas não falam sobre tanto quanto o Batman e a Mulher Maravilha, mas eu acho melhor do que o Batman, que eu acho uma porcaria. E toda a parte de Krypton lá é maravilhosa. Superman comunista, né? O Superman mais louco que já existiu. É verdade. Você dizer que é melhor do que você acha uma porcaria, não diz muita coisa. É porque pelo menos até onde eu li não era uma porcaria. É um gibi legal. Mas a gente ainda vai fazer um podcast sobre o universo absoluto. A gente precisa falar mais sobre o quadrinho aqui. A gente tá falando, né, de Supermans e o Davi falou sobre a ação do filme de 78 e que, convenhamos, os efeitos especiais, a verba de efeitos especiais dos filmes do Reeve foram piorando a cada filme, né? Então, com toda certeza. Cenas de ação no segundo filme foi ali a luta Same versus Same, que infelizmente é o que tem aqui no final do filme, né? Uma luta Same versus Same, com o Ultraman e o Superman, mas até... eu achei bem legal. Eu achei que o ambiente mudando levou uma variância interessante, mas não foi tão interessante para mim a ponto de dizer, fica realmente interessado. Mas, continuando, em questão de ação de Superman, eu acho que a gente concorda também que o Retorno é os que tem as melhores cenas de ação do Superman. Até esse filme. Pois é, cenas de ação são muito fodas, tipo... É muito videogame, né? Não, ele derrotando aquele alienzão e com a gangue da justiça e ele salvando as pessoas. Isso eu achei muito legal, as cenas de ação. É uma das melhores cenas de ação do Superman. Homem de Aço não tem cena de ação, tem pancadaria, é diferente. Nossa, Homem de Aço pra mim é dor de cabeça. É nível Transformers de nível de ação. Não, Transformers, eu ainda prefiro Transformers. Cara, aquele filme, nossa, pelo amor de Deus, parece que eu tomei MD e fui ver o filme. Detalhe, a versão do cinema de Superman 2, ela coloca o Reeve numa chave de braço com o Zod, em que ele definitivamente ia quebrar o pescoço do Zod se ele deixasse. Mas aí os outros dois pegam a Lois, e aí ele libera ele, mas é engraçado. No fim, Superman 2 termina com a morte do Zod. O Superman mata o Zod. Mata o Zod e os outros dois. E o que é realmente também interessante. Eu não acho que o Ultraman tenha morrido aqui nesse filme, não, tá?
Eu vi um O cara buraco negro, você acha? Eu vi um cara que quis criar um debate sobre isso ser pior do que ele matar o Zod no Homem de Aço. Que ninguém vai falar sobre isso, porque foi o Gunn que fez. Um cara que é muito fã do Superman, tipo, lê muito quadrinho e tal, mas eu achei isso uma forçação de barra, tipo, pelo amor de Deus. Eu sou contra clone, gente, de verdade. Eu acho que clone não é gente. Eu sou contra clones! Eu sou contra clones! Star Wars me Verdade. impede de ser contra clones, mas ele não tinha nem cérebro. Ele era uma ameba. Pois é, Não tem vida aquilo ali. Ele não é senciente. Justamente esse ponto. É igual você reclamar do Batman pós Batman vs Superman, reformado e inspirado pelo Superman, estar matando em Liga da Justiça, sendo que as únicas coisas que ele mata são seres sem. Ou você reclamar do Peter matando, usando o modo morte súbita em Ultimato, sendo que são só amebas. Não são seres sencientes, são animais, basicamente. É porque a galera que reclama não é ser senciente, então eles se sentem um Por causa pouquinho da afetados. posição toda hora. Talvez o Thiago tenha um ponto. É isso, né, gente? Já estão querendo dormir, é? Quero jantar. Não. Ai, caras, enfim, já que é pra dar veredito, eu gosto muito do Superman. Eu acho que dá pra perceber pelo tanto que eu. Como é que eu posso dizer? Que eu já escrevi sobre, que eu trago à tona em podcast. E, enfim, eu gosto. Não vou dizer que eu sou o maior fã do Superman do mundo, mas eu gosto muito do Superman. Ele foi muito importante pra mim pessoalmente, né? Ele e o Homem-Aranha são personagens que, se ontem eu ouvi da minha chefe no trabalho que eu sou uma pessoa que é muito coração, eu acho que eu devo muito a esses dois personagens. Eu devo muito ao Superman. Então esse filme ele significou muito pra mim por causa disso. Porque não vou dizer que eu vi o Superman de novo depois de muito tempo, porque a gente teve Superman Lois, a gente teve muita coisa onde eu vi o Superman. E eu leio o quadrinho, então eu tô sempre vendo o Superman de verdade. Mas eu tô muito feliz de ver a galera vendo o Superman que eu vejo. Sabe? É só isso. O ponto desse filme pra mim é esse. As pessoas estão vendo o Superman que eu vejo há 21 anos. As pessoas estão vendo o Superman que existe há 87 anos. E as pessoas estão tendo a oportunidade de ter com Superman 2025 o que eu tive a oportunidade de ter com Superman 2025, o que as pessoas tiveram em 1978. Porque eu assisti no SBT, né? Eu não vi no cinema. Então, ter essa experiência agora de acreditar que o homem consegue voar é muito maneiro. É isso. Pior que o Superman foi basicamente o que me trouxe pro Nerdas. Acreditar que ser bom é punk rock é muito pica. Uhum. Olhar pra cima é maneiro É demais. isso. Olhem pra cima, gente. Olhem pra cima. Você tem mais alguma coisa a incluir? A falar? Eu tenho um comentário final. Para mim, o Por mundo favor. estará voltando aos trilhos esse mês, porque teremos uma equipe principal também, né? Juntamente com esse mês, além do bom retorno de um Superman trazendo um símbolo de esperança, teremos a equipe Quarteto Fantástico no cinema, né? Que também será um tema para um futuro podcast, né? Então, pra Mas mim, ainda o pode ser mundo- ruim. dá para ser ruim, mas para mim o mundo estará voltando aos trilhos aos poucos. São pequenos Amém. passos que o mundo estará voltando aos trilhos. E para Vingadores deixará de ser a equipe principal da Marvel, assim, Os um símbolo de X-Men vão salvar. esperança. Para mim, o mundo vai estar voltando aos trilhos, assim, tudo vai melhorar. E passa para um mundo melhor, precisamos de um bom Superman. Olha, eu acho que Doomsday a lançar ainda é uma mancha na história, mas. É, A gente vai conversar melhor sobre isso no episódio da semana que Prenúncio, vem. Thiago, Tá, prenúncio. galera? eu tava deixando eu deixei a deixa. Calma aí. Eu fiz a deixa. Vocês sabem muito bem que esses dois episódios aqui são uma finale dupla. E no episódio da semana que vem a gente inevitavelmente vai acabar comparando um pouco Quarteto Fantástico com Superman pra esses dois episódios funcionarem direitinho como um back-to-back. Mas, enfim, e Gabriel, já fique avisado que a gente vai fazer o podcast no mesmo formato. De incluir as produções antigas enquanto falamos Muito do foco. obrigado. Então já se prepare pra gente fazer melhor. E perdão por eu ter pensado nisso na moto voltando pra casa. Mas é o jeito que a minha cabeça não funciona.
Você que chegou até aqui, muito obrigado, de verdade. Esse episódio que eu tô muito feliz de ter gravado e que eu tava muito ansioso de gravar, tipo, desde o início do ano que ele tá planejado. É, e é isso, comenta aí, você no YouTube, você no Spotify, o que você achou do filme. Pode discordar da gente, apesar de que você estará objetivamente errado. Se você não olhou pra cima com esperança, que tal qual o Gabriel. Mas fazer o que? A sua opinião é muito bem-vinda aqui. E escute outros episódios, a gente ainda vai falar muito mais sobre o Superman aqui futuramente, eu espero. Né? Não é a primeira vez, levando em consideração que a gente também tem um site que você devia acessar, www.nerdjornal.com.br. A essa altura já saiu um post nosso no nosso Instagram, @nerdjornal, que inclusive é o nosso arroba em todas as redes sociais, Twitter, Sky, TikTok, enfim, vai lá, onde a gente teoriza um pouquinho sobre... Teoriza não, né? A gente fala sobre o que tem de confirmado, a gente nunca fala de rumor quando se trata de notícia. Onde a gente fala um pouquinho do que vem aí pro DCU depois de Superman e o que o Superman acaba construindo também nesse filme aí. A gente vai falar muito do Superman ainda, galera, não tem muito o que fazer, nós estamos olhando pra cima de uma forma que eu não faço a menor ideia se meu pé tá no chão ou não. Eu acho que não. Mas enfim, obrigado Vander e Davi e Gabriel por esse episódio. Espero que o Davi comece a se soltar um pouco mais nos próximos. Vander, obrigado de novo. Obrigado porque agora você é oficialmente um dos meus escravos aqui. Né? Tá bom. Ai, galera. Até o próximo episódio aí. Quarteto Fantástico. Eu não consigo. Eu fui numa Comic Shop hoje. E aí eu olhei pra um quadrinho do Quarteto Fantástico. Na mesma hora, a minha cabeça. Não consigo. Eu estou completamente Quarteto Fantasticado da mesma forma que eu estava olhando pra cima até hoje. Não tem jeito. Hoje eu já senti os efeitos. Hoje eu já senti o dedo do coisa no meu cu. Nada, me passei. Foi mal. Me passei. Perdeu a linha. Já é isso aí. Fiquem com um dos melhores temas já escritos, compostos na história. Beijo. Tchau. Vocês acham que esse Clark desse filme aprendeu no banco de dados
de Krypton a como transar? Eu acho que o Glenn come Irmão, dele. ele aprendeu no ensino médio em Smallville, com a Lana Lang. Esse você acha? Cara, eu nunca vou deixar de pensar. Eu nunca vou deixar de pensar porque Smallville fez de uma temporada inteira. Ele colocou a Lois em cima da bancada e chegou ela mais perto pra sentir a super piroca, Exato. Gabriel. Ele não é Bobo, inocente, bem Gabriel. bobo. Sabe porque eu lembro de Smallville, cara. A quarta temporada dele e a Lana não querendo transar só por causa de que ele era, apesar dele poder ficar parado, sabe? A Lana fazer todo o trabalho. Mas não, ele vai matá-la de alguma forma. E aí chega na oitava temporada. Não, Jor-El me ensinou. Aí eu, como é que Jor-El te ensinou? E aí eu fico pensando nisso. Agora, todo Superman, eu fico pensando. A gente não fala das últimas 3 temporadas Não, de Smallville. porque do Christopher Reeve, tudo bem, ele passou da adolescência para os 33 anos ouvindo o Jor-El falar. Eu acredito que o Jor-El ensinou ele a transar. Mas, tipo, Cara, até a idade, né? Que bizarro. não, eu 33 acho que anos. esse só tem 30, né? Porque falou que há 30 anos ele chegou à Terra. Sim. E, Ele caiu na. Mas não necessariamente o Superman ele vem pra Terra recém-nascido, tá? então ele ainda pode ter 33 anos. Tem as criações de 3 Ai, anos, que saco etc. isso No de máximo. 33 anos. Inclusive, tem a de. Exato. Exatamente. Tem a de Absolute Superman que ele vem adulto. Maneiro. Eu tenho que ler esse negócio de Absolute, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a Panini, desculpa. Isso aí, E é o Rich foda, Comics pois Online, que até a Isabela Mercedes estava lá. Ele não lê online. A Isabela Mercedes, né? O site super secreto que o James Gunn passou pra eles, o Get Gente, Comics. readcomicsonline.com. Quer dizer, .ly. É esquisito o bagulho. Read Comic, no singular, online.ly.